assim, primeiro começar aqui, hoje estou em um Peugeot 208 na versão, sua versão Like, né, versão aí de entrada 1.0. Então, pessoal, a gente começa aqui na parte interna do veículo, tá? Ele possui uma chave canivete. Acredito que hoje é um dos utensílios muito bem quistos quando a gente fala de comodidade. Então, no nosso bolso, a gente consegue aí colocar assim, que fique perfurando, né, ali, tal. Então, tipo, aqui na hora de colocar, não fica com aquela ponta para fora, com risco de rasgar o tecido do shorts. Então, por ser uma versão de entrada, pessoal, a gente conta aqui com características básicas, obviamente, inclusive questão do cockpit, que a gente não vai ter aqui um cockpit digital, e sim analógico, mas é importante ressaltar que essa é uma versão de entrada, tá, pessoal? Então aqui, no painel, quando a gente gira a chave, a gente consegue ter essa visibilidade. A gente tem um velocímetro digital, né, nessa função. A gente consegue, quando a gente clica nessa bolinha aqui, a gente consegue ver a quilometragem total, quilometragem de autonomia, quilometragem de autonomia do tanque, quantos litros, né, tá fazendo, enfim, distância percorrida. A gente tem as informações, é um cockpit bem até completinho, tá? Comparado ao mercado. Então, os ponteiros, tanto de velocímetro quanto o invertido, né, de contagiros, seguem sendo analógicos, porém a gente tem a opção do velocímetro digital, o que eu particularmente gosto bastante, tá? Às vezes eu prefiro confiar mais no digital do que propriamente no analógico, que fica naquela dúvida, né, o que será, enfim. Então, a gente tem aqui, em todas as versões, o design da parte interna, ele é o mesmo, tá? O que vai mudar de uma versão a outra é a questão do teto solar, no caso que a gente não tem, a multimídia, né, que dos mais completos a gente tem uma multimídia que transparece um pouco mais, ali questão de GPS, enfim. Aqui a gente tem os botões seletores, né, enfim, ar-condicionado, recirculação de ar, para a gente colocar o pisca-alerta, tá? São botões, pessoal, que são toques bem suaves, tá? Ó, eu não preciso, não é aquela coisa absurda que tem que afundar o botão. Então eu acho bem bacana isso. Aqui na parte do console central a gente vai ter duas distribuições de guarda-volumes. Então aqui a gente consegue colocar, né, que tá o meu óculos. Temos aqui outra parte também que você pode colocar suas coisas. Na versão completa a gente tem aqui a questão do USB e tudo mais para adaptar, tá? E aí aqui a gente tem a manopla de câmbio de 5 velocidades, engates, vou dizer a vocês, bem precisos, bem interessantes. Aqui é a continuação, tá? Tem também bastante espaço, 2 porta-copos, e a gente tem outro acessório aqui, na verdade acessório não, né? Outro porta-objetos, que tem até um tapetinho, ó, para disfarçar ali os parafusos, acho bem bacana. Tomada de 12 volts fica aqui, não acho muito inteligente, até porque o cabo ele tem que percorrer toda essa distância para chegar aqui, que é a maioria dos celulares ficam, né? Então a gente deixa de ter alguns acessórios aqui que estão incluídos nas versões. Provavelmente aqui é o visor seletor de marcha automático quando ele vem na versão, né? Essa versão aqui, ela possui os airbags frontais aqui, tanto para o motorista quanto para o passageiro. A gente não vai ter nessa versão airbags de cortina, airbags de banco, somente nas versões mais completas, tá? Então, aqui a gente tem basicamente na porta, pessoal, a gente tem esse acabamento aqui de plástico, né? Na verdade, nessa versão a gente não tem muitos detalhes que sejam relevantes com relação a acabamento interno, mas a gente tem os vidros elétricos somente nas portas dianteiras, tá? A gente tem um porta-garrafas aqui, bem interessante, bem profundo, para a gente conseguir colocar, né? Enfim, os retrovisores são com esse pingolim. Eu particularmente, ó, eu gosto bastante, tá? Ele não é aquela protuberância absurda de volume, mas a gente tem aqui um acabamento bem bacana. Retrovisor normal, não é fotocrômico, tá? Somente aqui pela letra que você consegue posicionar aquela... Se eu quero... Alguém tem com um xenon na minha cabeça incomodando, ele é bem eficiente. Temos pelo menos aqui retrovisor, espelhinho para o motorista e espelhinho para o passageiro, tá? Para poder se maquiar aí, tá?
Peca pela questão dos PQPs, não temos aqui PQPs, tá? Tecido normal, né, de categoria básica, nada muito diferente. Aqui a gente tem as luzes de exposição. Ele acende, na verdade, somente essa do meio. Não temos aqui é só core de custo mesmo. E aqui provavelmente teria alguma opção de SOS ou nas versões mais completas, tá? Saída de ar a gente tem aqui tradicional, borboletas. Aqui no porta-luvas a gente tem um porta-luvas até que ok, tá, pessoal? Ó, iluminando aqui para vocês. Ele é profundo, tem divisões aqui interessantes, porém faltou uma luzinha, né? Mas a gente já sabe que isso é super normal aí nessa versão. A gente vai ter a luz de exposição, né? Os pingos, luz halógenas. Aqui a gente tem, você vê, ó, não tem aquele filete de LED de garra de tigre, porém ele mantém sempre a proporção sobre o mesmo modelo dos outros, né? Dos mais completos. Acabamento aqui da grade, a gente tem essa grade, não é uma colmeia, mas são hastes que dá esse bocal interessante para o carro. E aqui a gente sempre tem o 208, né, bem aqui acima, para frente do capô, dando essa distribuição bem bacana, tá? A gente não tem, na verdade a gente tem aqui repetidores nos retrovisores. Os retrovisores não são rebatimentos elétricos, somente manuais. No pneu aqui, pessoal, a gente vai ter de fábrica um pneu 185 65 aro 15. Lembrando que aqui a gente tem somente calotas, tá? Apesar de parecer roda, claramente dá pra ver aqui, né, a calota de ferro por aqui, tá? Vamos lá. Um acabamento bem interessante da parte do teto, liso, não tem a questão sobre o teto solar. E aí aqui o acionamento do porta-malas é elétrico pelo botãozinho, tá? Aqui a gente vai ter aquela carcaça de apoio, né, que a gente pode colocar. Eu confesso para vocês que achei bem interessante, porque é uma tábua um pouco mais firme, mais rígida, comparado aos outros concorrentes, que a gente tem uma certa dificuldade, que eles fazem, eu posso dizer, aquele acabamento um pouco mais fino. Então quando você passa por alguma trepidação, ele mexe, né? Então aqui no caso ele se mantém bem fixo e você não tem essa dificuldade. Esse porta-malas aqui tem 265 litros de capacidade. É um porta-malas ok, tá? Não é um dos maiores para a categoria de hatch. No hatch a gente vê outros concorrentes aí com 290 até 300 litros. Mas por ser uma versão hatch, não esperem-se muito sobre isso. A gente tem o step temporário, né? Ele já tem um perfil um pouco mais diferente das rodas normais. E até que ele é bem, ó, aqui você tem um acolchoamento para evitar que essas engrenagens de macaco, enfim, façam barulhos, tá? Chave de roda e tudo mais. Protetor aqui de saída de malas, super bacana. As lanternas traseiras a gente tem todas halógenas, porém segue o mesmo processo sobre as dos outros, tá? Somente deve mudar alguma questão sobre o LED. E aí aqui, na hora de fechar, normal, tá, pessoal? A gente puxa por aqui por dentro ou por fora, tanto faz. Um pouquinho apertado, tá? Eu tenho 1,76 m, se você esticar um pouquinho ali, você tem essa divisão aqui, tá? Tem 5 dedos, não tem bastante, mas se for uma pessoa de 1,85 m, já vai sofrer um pouquinho, tá? Não temos aqueles apoios de revista, os vidros traseiros são manuais e os puxadores são de plástico. Na continuação não temos luz de exposição interna. Apoio de cabeça temos para os 3 ocupantes, muito bacana, em vírgula, o que ocupa menos espaço de visibilidade. E aí a gente tem aqui os cintos, tá? Cinto de 3 pontos, a gente tem Isofix, muito legal. E todos os ocupantes muito bem seguros aqui, protegidos. Eu falei para vocês sobre a questão do airbag. Temos airbags de banco, tá? Não temos de cortina, mas temos de banco. Então, um ponto super positivo, considerando que um carro dessa categoria não tem isso, né? Assim, a maior parte hoje sai praticamente zerado, sem nada. Somente o do motorista e do passageiro. E às vezes somente o do motorista. Então, tem muita coisa envolvida nisso também, tá? Bom, pessoal, nós chegamos no cofre do motor. Como eu falei para vocês, o motor 1.0. Ele tem os seus 75 cavalos, faz um 0 a 100 em aproximadamente 13,4 segundos. E aí a gente tem
um torque em 6.500 rotações, tá? Ele faz uma média de consumo aí de aproximadamente 13 litros, isso é o que dizem, né, os indicativos. Na cidade e na estrada pode chegar até 16. Considerando que é um carro 1.0, né, e com também o torque em ter que estender muito, dificilmente alguém vai ficar rodando a 6.500 giros. Então vai sempre tentar manter na faixa ali dos 3, 4 mil e não vai passar muito daquela velocidade normal. Mas a velocidade máxima indicada aí dele é de 165 km, tá? Então, por hora, esse é o que ele consegue chegar. O interessante é que o motor aqui a gente tem boa profundidade para a gente conseguir mexer onde precisa para fazer manutenção. Super importante é que a parte de bobinas, né? Bobinas, cabos de vela são bem distribuídos, bem implementados, bem cobertos, então isso faz a diferença. A gente tem aqui o sistema, né? Que é interessante da questão de bateria, ó, ali já vem todo acoplado, que é um módulo para a gente tomar cuidado com relação a isso, indica como é que faz o procedimento aí com a utilização dos cabos. E é um motorzinho, um cofre do motor bem fácil de manusear na hora da manutenção, isso conta bastante. A gente também aqui não tem a manta térmica, né, no motor, manta acústica, manta térmica, nesse caso. Bom, pelas especificações, pessoal, tá dentro da sua categoria, tá? Hoje, trazendo aqui para vocês, sendo vendido, ó, 72.737. Lembrando, pessoal, que esse carro aqui, ele foi um carro da Movida, Localiza, não sei. Então já tem um certo histórico, né, de rodagem. Porém, eu observei pelo próprio cockpit que ele tem aproximadamente 35.000 km. Então, assim, é o que as maiores montadoras fazem. 35 beira ali, já dispensam para poder vender para concessionária, que no caso é aqui, ou até para pessoa física mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Uma avaliação um pouco mais sucinta, sem muitos detalhes, de test drive, enfim. Pretendo gravar sempre próximos vídeos, acho que é interessante. E aí vocês me falem no comentário o que vocês querem que eu grave, algum carro elétrico que eu já estou devendo para vocês já faz um tempo. Que eu tenho aqui basicamente, pessoal, ó, o tanto de veículo para poder gravar, tá? Tem alguns repetidos, obviamente, mas... Pô, na câmera aqui que é melhor. Mas é bacana que traz essa visibilidade bem legal pra gente descobrir carros novos aí, né? Na verdade, versões que mudaram e fazem toda a diferença, beleza? Então eu espero vocês pro próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. E aquele abraço e falou!